Hoje eu estava vendo aqui, né, que a gente praticamente terminou os assuntos da primeira fase, ou seja, a primeira nota. Só que eu não dei nota para vocês, porque eu preferi fazer um comentário hoje e vocês complementarem os trabalhos, né, esse último trabalho que foi fazer a planta baixa, uma fachada, quem puder fazer um pouquinho de perspectivas e um orçamento de um coxo coberto. Então, nesse sentido, aí, hoje a aula, a gente não vai ter assunto novo, mas vamos dar uma conversada sobre o que vocês fizeram. Eu peguei alguns exemplos aqui, poucos. Muita gente fez, tá certo? Mas aí a gente vai dar uma discutida e vocês vão reenviar os trabalhos. Como o trabalho de vocês vai ter 3 ou 4 páginas, 2, 3 páginas, pelo menos 2 páginas, mas pode ter mais, vocês vão colocar em PDF, coloca no Word, depois coloca em PDF para poder anexar em um só arquivo. Ou vocês podem também anexar mais de um arquivo. O Classroom permite vocês anexem mais arquivos, tá certo? Então, vocês vão poder estar fazendo essa reinclusão. Então, eu vou devolver depois todos os trabalhos, sem dar nota. Vocês vão refazer a partir dos comentários de hoje. E aí, depois, a gente volta a dar nota quando vocês já tiverem com o material mais ou menos pronto, tá certo? Dentro do que a gente discutiu aqui um pouquinho hoje. Eu peguei alguns exemplos. Esse desenho aqui foi o desenho enviado pelo... aqui está embaixo, Caio Henrique, né? Então, o Caio, ele enviou esse desenho, ele fez pelo Word direto, ele não desenhou, até eu já cobrei dele que ele teria que desenhar. Eu que escrevi aqui um corte AB, porque o que ele fez foi, aqui está o coxo, né? E, no caso, esse coxo, ele fez um corte, dando os detalhes da cobertura lateral. Então, é como se eu tivesse feito um corte aqui, na cumieira, tá certo? A cumieira é essa linha aqui de cima, né? Então, ele deu um corte na cumieira e ele fez aqui o desenho lateral. Esse desenho eu achei também na internet bem parecido, com essas características, mas aí a gente vai usar ele aqui para a gente discutir, né? Primeiro, eu encontrei esse aqui, ó, também, que é bem parecido com esse que o Caio mandou, inclusive a altura. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. Bom, o que a gente está vendo aqui é um coxo onde a gente tem um piso, esse piso deve ser de concreto, né? Um coxo é um saleiro, ou seja, ele tem apenas um vão para colocar sal, ou pode ser um coxo para água, se for o caso, se for fechado, ou para ração mesmo, concentrado. Bom, a largura da boca dele em 70, fundo do coxo de 30, a altura ele colocou aqui 2,50, a altura do coxo aqui 80, a largura está com a cota, a gente falta aqui os traços oblíquos, ou seja, um traçozinho para delimitar o final da cota. Esse aqui passou da linha, e aí está faltando aqui em cima os cortes, no caso, as cotas, aliás. A gente teria que ter também o dimensionamento, né, desse telhado aqui, e aí a gente teria completo. É difícil acertar aqui na mão livre no desenho. Bom, a ideia é essa, tá certo? A gente teria que ter uma linha que ligasse aqui, e aqui a gente ter a medida. Então, essa medida daqui até aqui, a medida, então,
desse ponto até esse ponto, a gente tem que dizer qual a distância. Mas se eu sei que aqui tem 50 centímetros, 0,5 metros, e aqui tem 4 metros. Então, qual a porcentagem de caída? Então, a gente vai estudar um pouquinho como fazer essa porcentagem, tá certo? O declive vai ser de quantos por cento? Mas no final aí não se fala zero não, professor. Da queda para o final, embaixo tem que dar zero, né? Aí, para a queda. Aqui você está falando, é? Em cima, aqui na comunheira, quando dá a Sim, queda, aqui sim. no final chama zero, né? É. Para terminar no zero, conta só a inclinação lá em cima no final. A inclinação, exato. Mas aí quantos por cento tem de inclinação em relação à horizontal? Essa Tá barra certo? do meio, né? Essa barra do meio. Bom, aí tem alguns erros aqui que a ideia é a gente comentar um pouquinho, né? Primeiro erro é essa questão aqui de um passar pelo outro. Quer dizer, ou o primeiro está passando pela frente ou de trás. Ele não pode ser desenhado assim, ó, como vocês estão vendo aqui, ficando uma cruz no meio. Um está passando pelo outro, está aparecendo os dois. Nesse caso aqui também, normalmente essas terças aqui de um lado do outro, elas vão ficar em cima do eixo principal. Então, aqui ou a gente vai ter uma cumieira no meio, ou esse está encontrando os dois aqui. A cumieira também é outra coisa que ele veio. Tá faltando aqui também o telhado, né? A gente deveria ter aqui, se é um caibro ou se é uma linha, deve ser caibro. Então tá faltando as terças, se ele tiver mais de 1 metro ou 2 metros, no caso eu teria 2 metros, então precisaria ter uma terça grossa. Mas como a gente só tem 4 metros para cá, aí também está definido, 4 metros é ele completo, então seria 2 metros de cada lado. Então, 2 metros de cada lado, a gente teria que ter aqui uma terça nesse ponto para que segurasse o telhado em cima, entendeu? Senão o final vai ficar voando, né? A telha não pode ficar voando, ele tem que ter uma madeira aqui que vai segurar as verticais. Aí está faltando essa madeira aqui também. Uma outra coisa que a gente pode fazer para ficar mais detalhado é a profundidade da madeira internamente aqui no solo. Vocês estão vendo o mouse aí? Daí dá para ver o mouse eu passando aqui ou não? Dá. Tá, né? Pronto. Então, aqui poderia ter também a continuidade desse pode ser, não sei se é madeira ou se é uma coluna, tá certo? Aí poderia ter a continuidade e poderia também ter um pouquinho de detalhe da profundidade, tá ok? Bom, contudo, é um corte desse desenho aqui. Esse desenho aqui é uma fachada, né? A gente está vendo uma fachada, é como se eu estivesse olhando na lateral daqui para cá, de frente, né? É como se eu estivesse olhando daqui para cá. E aí, nesse olhar, eu estou vendo dessa forma aqui. Então, dessa forma, eu estou vendo que o detalhe do coxo, ele tem uma entrada para cá, então tem um espaço vazio aqui, tem um espaço vazio aqui, e não está bem detalhado como é que se segura, se vai ser só essa pontinha, como é que vai ser. Creio que o ideal era que ele fosse completo mesmo, segurando totalmente aqui essas duas laterais, essas duas colunas. Bom, uma outra coisa que é um erro é em relação à cumieira. Se esse pau central aqui, esse centro pau ou a coluna, ele está nesse sentido aqui, nessa direção e nessa, então a cumieira ela tinha que vir pelo menos até aqui, entenderam? Então essa cumieira que é a madeira central aqui de cima, ela teria que estar até aqui. Quando a gente vai desenhar fachada, então o telhado a gente olha ele de frente, se ele está em declive para nosso lado, então a gente vai colocar ele em frente e vai colocar ele reto. Então, se eu estou vendo ele até aqui, eu colocaria ele completo até aqui, certo? Se ele passou aqui 50 centímetros, quando eu olhar de frente, eu estou vendo as linhas do telhado dessa forma aqui.
Então, quando eu for desenhar, eu vou desenhar ele completo. Eu vou passar aqui outro desenho mais na frente para vocês darem uma olhada em uma fachada de uma casa, né? Uma casa de coluna. Bom, uma outra questão que pode ser melhorada também aqui é tirar essas cotas da parte interna e a gente colocar exteriormente. Então, se eu colocar aqui no exterior, se eu colocar aqui no exterior, eu vou depois poder fazer... Se eu colocar aqui no exterior, vou poder depois fazer os traços de continuidade de cota e fazer os traços oblíquos e aí eu faço, fica de uma forma mais explicativa e uma visualização melhor. Eu posso colocar aqui fora e colocar as medidas aqui. Aí, então, eu posso colocar qual a medida daqui para cá, está dizendo que é 50 centímetros, daqui para cá é 2,50. Posso também, na lateral aqui, detalhar a parte do coxo, qual a altura do coxo, a altura do piso até o fundo do coxo até a parte superior e do total. Então, isso tudo eu posso fazer também externamente, ficaria com uma visão melhor. Bom, aí aqui tem alguns detalhes de um manual de construções rurais que eu peguei e coloquei aqui para a gente dar uma olhada, né? Que é um pouco aquilo que está no desenho, que eu acho que o Caio, ele se baseou nesse desenho para fazer, tá certo? Devem ser construídos de material durável, pois o efeito corrosivo do sal mineral danifica essa instalação, principalmente se forem utilizados pregos para a fixação das peças. Os coxos podem ser fixos ou removíveis, dependendo da estrutura da propriedade. É importante evitar perdas por vento ou chuva. Segundo Pinto e outros, né, 1999, as dimensões do coxo podem ser as indicadas na figura 7, que é essa figura abaixo. A altura deve permitir que os animais jovens tenham acesso ao coxo, por isso está aí propondo 80 centímetros de altura. Devem ficar localizados sempre na parte oposta à fonte de água, para que não seja molhado, né? Se o animal bebe água e vai diretamente para o sal, ele leva a água na boca e solta dentro do sal, ou ao redor da boca, e com isso a gente teria, no focinho, né? A gente teria a umedecimento do sal rapidamente. E aí também podem ser construídos ao longo de cercas divisórias, porque aí você teria a possibilidade de fornecer para os dois lados do cercado. Digamos que nesse eixo central aí, seja a linha das estacas, né? E aí o animal ele poderia, de um lado de um cercado, utilizar, e de outro lado também de cercado, utilizar. Então, serviria duas pastagens, né? Então, é a ideia aí que está desse custo de mineralização. Bom, se a gente olhar em relação ao que está lá desenhado pelo Caio, a gente tem, no caso, aqui, um pouquinho mais detalhado deixa eu ver se eu consigo encontrar. Aqui, a gente tem um final, né, da teça de baixo, que aí a gente vê que o telhado está por cima da teça, mas aqui também não mostra, não dá nenhum detalhe se vai ter uma outra madeira aqui embaixo, continuando para poder segurar a telha, mas provavelmente sim, né? A gente não tem também uma planta baixa, ou seja, a planta baixa ela vai mostrar o telhado, vai mostrar um pouco, se a gente quiser colocar os detalhes de linhas, ou de piso, de coxa, a gente pode fazer isso também com a planta baixa. E também podemos ter um desenho de perspectiva, né? Mostrando ele mais ou menos em 3 dimensões. O eixo X, o Y subindo,
e o Z internamente. Então, se eu tenho em 3 dimensões, teria nessas 3 dimensões aqui, ó, x, y, z. Eu posso ter, nesse sentido aqui, um plano, no caso vertical, y, e na profundidade o z. Então, eu poderia seguir aqui, se fosse no formato cavalo, né, seguindo, eu poderia ter uma continuidade de perspectiva que me mostrasse o telhado, se eu tivesse um pouquinho acima do telhado, se eu tivesse abaixo. Então, eu poderia desenhar também nesse sentido, né? E aí, a gente teria uma perspectiva do que está sendo construído por trás dessa estrutura. Mas aí nós temos o quê? Um corte. O que é o corte? O corte, ele mostra exatamente como se eu tivesse feito um corte com uma lâmina de uma fatia de bolo, e aí eu vou mostrar no meio daquela construção o que tem ali onde eu fiz o corte. Ok? Bom, vamos ver aqui um pouquinho sobre como a gente acha a declividade e quais são os padrões que a gente pode utilizar para ajudar, né, na construção, tá certo? Então, aqui, o desenho de tesoura de telhado, ou seja, se a gente precisa ter um vão de 6, de 8, de 12 metros até 15, 14 metros, a gente precisa ter uma tesoura. A gente precisa ter uma declividade também que faça com que a água e algum papel, alguma folha que caia, ela tenha sempre uma descida, para não ficar acumulando lixo, nem também água em cima. Nem a água voltar, quando dá uma chuva mais forte, a água fica entrando pelo telhado. Então, para evitar isso, a gente tem que ter algumas declividades padrões. Outra coisa, a declividade do solo é diferente da declividade do telhado, né? A gente tem que observar que a gente não pode fazer o mesmo cálculo, a mesma estrutura que a gente vai ver aqui para fazer o solo, a declividade do solo, né? Ou essa teoria. Para cada tipo de cobertura, como visto no quadro anterior, existe uma declividade específica. A declividade ou inclinação dos planos de uma cobertura está relacionada ao tipo de telha utilizado, o perfeito escoamento das águas pluviais, além de necessidade de se evitar o acúmulo de detritos. A declividade é expressa em porcentagem, graus ou fração de vão. Eu posso também colocar aqui, a gente vai usar tantos graus aqui, ó, na ponta do triângulo, o oposto aqui ou aqui, né? Nós temos 3 ângulos, então a gente pode definir os ângulos que vamos trabalhar também. Então, uma outra forma é a gente ver a declividade em relação à hipotenusa. No caso aí, no desenho, a gente vai ter uma declividade da hipotenusa, né? Essa linha, a gente está olhando em relação a ela e aqui, esse cateto do triângulo, a gente tem a largura aqui, ó, do vão, nós temos o vão completo, nós temos 4 mais 4, 8 metros. A metade do vão, já que vai ser 2 águas, uma água, 2 águas, nós vamos ter, em 2 casos aí, 2 declividades, que vão ser iguais. Eu poderia fazer diferente também, poderia fazer essa aqui passando por cima dessa outra, mais alto, tá certo? Então, a declividade. E aí nós temos aqui um eixo, o pêndulo principal, e esse pêndulo principal ele pode ser também calculado, para que a gente tenha, com essa largura aí, né, com essa largura de 4 metros, a gente tenha uma declividade de 40%, que é o que é recomendado, mais ou menos, para essas caídas ficarem mais eficientes. Então, a declividade é expressa em porcentagem, graus ou fração do vão. Um esquema prático de determinação da altura do telhado para a elaboração do seu desenho leva em consideração o percentual como expressão desta declividade, assim tomando-se como referência a utilização de telhas coloniais, que são essas telhas de barro que a gente utiliza normalmente,
um vão total de 8 metros e uma declividade de 40%. Então, aqui nós estamos tomando um padrão, quer dizer que a gente tem que usar esse padrão de 40 metros. Se você tem uma telha brasileira, pode ser com uma declividade bem menor, não vai ter muito problema, porque ela não tem muito espaço para que volte a água, né? E para um detalhe de duas águas, também aí nós temos aí o vão de 8 metros dividido em duas águas de 4 metros cada lado, né? Levando-se em conta que o vão considerado para cálculo da declividade corresponde à metade do vão total a ser coberto, posto que cada metade do vão corresponde a uma água do telhado, os 40% serão aplicados sobre 4 metros, que é igual a 1,60. Então, se a gente multiplica aqui 40%, né? Esse cálculo, como é que é? 40 dividido por 100 vezes 4, que é igual a 1,60 metros. Então, nós temos aqui 40%, eu quero uma declividade de 40%, eu vou ter, então, quanto é 40%? A gente tem duas casas decimais, é só botar a vírgula aqui, então ficaria 0,4 vezes 4, né? Que quem tiver calculadora aí já pode fazer, que vai dar exatamente 1,60. Então, o que é esse 1,60? Esse 1,60 é a altura que eu vou usar no centro, aqui no pêndulo, como cateto do meu triângulo reto. Aqui eu tenho um triângulo reto de 90 graus. E esse cateto, a altura dele, eu já tenho definido esse cateto aqui inferior, como 4 metros. Eu tenho agora a definição, se eu quero 40%, eu tenho o tamanho, né, em metros, o tamanho que eu vou colocar nesse pêndulo para que eu tenha uma declividade de 40%, tá certo? Como é que eu acho o tamanho aqui? Se eu quiser saber qual o tamanho da linha que eu vou usar aqui, daqui até aqui, nessa hipotenusa, qual é essa distância? Alguém sabe dizer? Oi, tem alguém vivo aí que sabe dizer como é que a gente acha isso aí? Repita aí a pergunta, professor. Como eu tenho aqui somente escrito, a declividade é 40%, mas se eu quiser saber, tudo bem, eu sei que a declividade é 40%, essa linha aqui embaixo, vou colocar com o mouse aqui, essa declividade daqui até aqui, eu sei que é 40%, tá certo? Essa linha aqui. Aí se eu quiser colocar uma linha de madeira aqui, qual o tamanho que eu vou ter que comprar ou serrar ela, se eu já tiver a linha, né? Qual o tamanho dela? Como é que eu vou achar esse tamanho aqui? Eu sei que aqui tem 4 metros, tá certo? E aqui tem 1,60, que eu já encontrei, 1,60, né? Alguém sabe dizer? Nesse cálculo aí eu não sei não. Bom, aí a gente vai utilizar aqui o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras, onde ele vai falar o quê? Que a hipotenusa, que é isso aqui, a gente tem o quê? Cateto A, cateto B, não é isso? Lembram disso? Geometria aí, quando estudaram matemática. A hipotenusa Eu tava só em dúvida do nome desse danado aí, que eu não tava lembrando ok. desse Pitágoras. Aqui Mas é não a é aquele lá que é hipotenusa. hipotenusa ao quadrado, igual o cateto. Isso. Então, a hipotenusa, aí aqui é o cateto A e cateto B, digamos. Tá B aqui, cateto A. Então, o que é que o teorema de Pitágoras fala? É que o quadrado da hipotenusa, não tá, ou a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, tá certo?
Então, é só a gente usar a fórmulazinha aí que a gente vai achar o tamanho dessa distância. Então, eu tenho o quê? A hipotenusa, ou essa linha lá, ela vai ter o tamanho de ela ao quadrado, né? Vai ser, quem é A? 4, né? 4 ao quadrado, mais quem é B? 1,60 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter... Vocês estão conseguindo ver direito aí? Tá tranquilo? Dá para ver, professor. Ok. Então, a gente vai ter o quê? 4 vezes 4, 16, né? Mais 1,60 ao quadrado. (17,6). Deu isso tudo? Foi. 1,6. 16 mais 1,60, né? Não, Não? não. É o quadrado de B. Quanto é B? É 1,6 ao quadrado. Quanto é? No meu deu 2,56. Não sei se tá. É isso aí mesmo, deu aqui também deu. 2,56. Eu tinha feito errado aqui. Pronto, agora quanto é que dá? É igual a 18, né? 16 mais 2 dá 18,56. Então, aqui, como o h está ao quadrado, ele passa para o outro lado como raiz, não é isso? Então, h vai ser igual, que é a hipotenusa, a raiz quadrada de 18,56. Quanto é a raiz de 18,56? Aí vai ser uma raiz quebrada aí, né? Mas a gente emenda ela, não tem problema. Bota uma colazinha, vamos lá. 18,56. Deixa eu ver se eu acho a raiz aqui, que eu estou com a calculadora. Dá 4,30 aí para vocês. 30,08. 38, então botar aí 31. É isso? É por aí, viu? Pronto. 4 vezes 4 vezes 16. Isso. Então, a nossa hipotenusa vai ser igual a 4 metros e 31 centímetros. Então, eu tenho aqui, ó, a largura de 4 metros, mas essa inclinação para a gente botar uma linha daqui até aqui, ela vai acrescentar mais 31 metros, 31 centímetros. Mas eu tenho que botar ela passando também, né, um pouquinho. Aí é isso aí que a gente vai ter que ver lá na hora, né, o que é que vai fazer. Então, a gente vai passar de 4 metros até em cima da parede, mas não passa um pouquinho da parede, se quiser também. Então, esse cálculozinho aí do final, a gente tem que adequar, tá ok? Aí, quando a gente vai comprar uma madeira, a gente compra passando um pouquinho, porque aí o marceneiro, na hora, ele vai cortar, vai serrar, vai fazer o encaixe, né? Às vezes ele faz isso, ó, essa de baixo, fazer aqui em cima, fica melhor. A madeira de baixo vem aqui a linha, aí ele vai cortar assim. Já viram isso? Já muito. A de baixo fica assim, aí a de cima ele vem e faz um gancho, vai sair mais ou menos assim, ó, tá vendo? E com isso a gente tem um encaixe aqui que freia, né? É o travão, né? É o travão. O peso que vem daqui de cima para baixo. Hoje os cabos não estão querendo usar, viu, professor? Hoje os cabos não estão querendo usar isso aí, não. Estão botando um parafuso. A preguiça, né? A preguiça hoje é grande. Tá botando um parafuso. Mas veja aí. que jamais o parafuso vai ser igual a uma trava dessa, né? Bom, depende também. Você pode colocar do lado, não sei, do lado e colocar um parafuso no meio. Ou pode ser também uma trava de ferro, né? Você coloca uma placa de ferro. Se você der um desconto no final da linha, tipo um triângulo das duas, ela encaixa perfeito no parafuso também.
Exato. Aí fecha um triângulo, o bico de um triângulo e o parafuso Entendi. no meio. Ficaria, que você está dizendo é isso, faria um bico aqui de triângulo, né? Isso, as duas O fazendo bico um aqui de triângulo. triângulo e coloca um É, parafuso assim. dá o desconto em cada uma, bota em 45 graus, aí fecha as duas certinho. O aqui reto, né? E justamente, aí o parafuso aí. Certo, certo. Também vai, né? Mas você veja que a força, ela vai ficar toda no parafuso aqui. Ela não trava na madeira, né? Com Mas tudo bem. certeza. Bom, então, vocês têm um desenho na internet que tem notas de aula de desenho, se eu não me engano. Vou ver se eu coloco junto. É PDF. Acho que vou colocar no material de vocês, que tem essa parte eu até tirei de lá. Tá é uma apostila muito legal. Tem na internet, que é da Universidade de Viçosa, do curso de Desenho Técnico, lá, Viçosa, Minas Gerais. Então, nesse desenho vocês vão ver bem detalhadinho. Eu coloquei aqui também os detalhes, os nomes para uma tesoura, cada peça, para a gente estar conversando sobre. Bom, pessoal, deu para entender, né, como é que acha. Então, para revisar, olhem os teoremas de Pitágoras, ele tem várias ideias legais de estudo dos triângulos. Muito legal. Quando não tiver nada para fazer, não fique jogando aquele joguinho besta de internet que não leva a nada, não. Pegue teoremas matemáticos, vai estudar. Tem muito mais futuro do que estar fazendo jogo que não ganha nada. Não aprende nada. Isso aqui, essa parte aqui vai servir para vocês definir para todos os desenhos, de uma casa, de uma obra maior, de um galpão, tá certo? Aí, dependendo da porcentagem que vocês queiram, é bem simples, tá vendo? É só fazer essa multiplicação pela largura que vocês vão usar nesse cateto, a gente acha esse, e pelo teorema de Pitágoras a gente acha o tamanho da hipotenusa. Se a gente souber essa medida daqui, da hipotenusa, a gente souber em um dos catetos, pela mesma fórmula a gente acha também, tá certo? Se eu soubesse a hipotenusa já aqui, e eu não soubesse um desses, era só dividir, colocar um desses como negativo para cá e a gente acha. Só usar aí, no caso, a equação de primeiro grau, certo? Então não tem nenhuma dificuldade também. Bom, aí aqui explicando também da apostila da Universidade de Viçosa, primeira regra é que os cortes eles devem ser sempre realizados ou mostrados em escala 1:50, ou seja, 1 centímetro, 6 centímetros no desenho, eles vão ser representados por 2 centímetros, aliás, 2 centímetros do desenho vai representar 1 metro lá, ou 100 centímetros lá na obra, né? Ou 1:100, que é 1 centímetro, 100 centímetros. Então, 1 centímetro na escala 1:50 representa 50 na obra, e a escala 1:100, 1 centímetro no desenho vai representar 100 centímetros lá na obra. Aqui, esse exemplo da casa é como se eu estivesse passando uma lâmina. Esse quadrado aqui em cima é uma lâmina que eu corto, tá certo? Quando eu corto, a casa ficaria dividida em duas, né? Ó, a parte da frente, a parte de trás. Então, eu quero ver daqui, se eu olhar daqui, né? Se eu estiver aqui no meio em pé e olhar para a casa, eu vou ver a casa dessa forma, cortada. Então, o que é o meu corte? O meu corte vai ser o que aparecer aqui na frente. Se é vazado, eu tenho que mostrar o que está lá dentro. O que é que vai aparecer por esse vazamento aqui de imagem, né? Eu tenho uma parede aqui, eu tenho outra parede aqui, outra parede aqui. Mas dentro, entre um espaço e outro, o que é que eu vou ver? Possivelmente eu vou ver as portas, a janela, se tiver uma janela, tá certo? Então, eu tenho que mostrar o que aparecer aqui nesse vazamento. E aqui eu estou cortando com uma tesoura. Então, eu tenho que mostrar a tesoura, o que tem dentro da tesoura e o que está lá por trás também. Certo? Então, o corte é essa a ideia, tá ok? Quando eu tiro essa parte aqui de trás, coloco aqui para frente, olha o que eu vejo aqui, como é. Eu estou vendo o alicerce aqui embaixo, eu estou vendo o piso, as 3 paredes e a parte
mais de trás, né, que são portas. Então, a planta baixa, aliás, o corte, ele vai dar sempre a ideia de que eu tenha, para detalhar algumas coisas que eu não posso detalhar só vendo de fora, como o alicerce, as paredes, né, aqui no caso, nesse desenho, eu vou ter um piso, tem um piso, eu vou ter 3 paredes, e eu vou ter 3 alicerces. Né? Aí eu vou ter uma tesoura, só para um rabisco aqui para a gente ter uma ideia, né? Então essa tesoura eu vou ter que ter o meu pêndulo principal, as terças, a mão francesa. E aqui, esse espaço, o que é que eu tenho? O que é que eu vou ver? Aí, quando eu fiz o corte, não tinha nada, mas lá atrás, o que é que eu vi? Eu vi que tem uma porta, a porta do quarto, tem um corredor, então eu vou ter que colocar aqui a parede do corredor, a outra parede do corredor, eu tenho uma outra porta e eu tenho uma janela, digamos, né? Eu estou aqui inventando, tá certo? E então tudo ele vai aparecer aqui nesse corte, porque quando eu for ver o corte eu vou estar vendo que eu tenho certos detalhes e a ideia do corte é exatamente o dar detalhes. Aqui eu posso dizer, ó, essa tesoura ela é formada por essa peça aqui, que vai ter 4 metros, essa mão francesa vai ter 0,70, essa linha de baixo ela pode ter lá 8 metros, e assim vai. Então, esses detalhes, nesse corte, eu tenho condições de fazer mais rapidamente. Eu posso botar uma linha de cota aqui e dizer que o alicerce vai ter 50 centímetros, o piso vai ter 0,80 centímetros, 0,8 centímetros. Aqui eu posso dizer que o meu pé direito, né, que é a altura do piso até o telhado, eu posso dizer que o meu pé direito ele vai ter 2,50 ou 2,80, dependendo da casa, 3. E eu posso também colocar aqui, continuando, dizendo que o meu telhado vai ter uma caída de 40% e eu vou ter aqui 1,60 metros de pêndulo central. Então, veja que numa linha só de cota, eu já coloquei nesse corte todas as medidas que são importantes. E aqui do lado eu posso, de repente, fazer uma para detalhes, mais detalhes. Por exemplo, as portas internas. Aí eu posso colocar aqui 2,20, espaço de linha. Ou se tiver um forro, o forro vai ter quantos centímetros e assim vai. Então, o corte ele é muito interessante porque ele vai detalhar aquilo que a gente não tem antes. A mesma coisa aqui embaixo, eu posso fazer uma linha e ter também os detalhes. Posso ter uma linha principal, onde eu vou ter a largura principal, e eu posso ter uma segunda linha onde eu vou detalhar paredes, né, largura da parede, largura de alicerce, se eu quiser colocar, e assim vai, tá certo? Posso fazer outros detalhes aqui, dando mais detalhes para que quem for ler entenda completamente a obra, né? O que é que ela tem lá naquele corte. Esse desenho aqui que está falando dos cortes, aí a parte de madeira está bem detalhado aqui, ó. A cumieira, que é essa linha aqui em cima, que vai levar de um lado a outro da casa, né? Ele vai até o final lá da casa. O pêndulo pendural principal, que é essa linha que faz a seguração central da tesoura. As mãos francesas, que são essas duas aqui, né? Elas têm a função de segurar esse peso aqui, dessa linha aqui. Ele traz esse peso para cá, tá certo? E aí, essa madeira que iria só segurar esse peso, ele vai segurar também dessa linha aqui, vai ajudar, embora ele esteja apoiado aqui também, mas vai dividir o peso aqui central, para que não haja
um tombamento, um abaixamento por esse peso aqui. Nós temos aqui, ó, que é muito interessante, as terças, ou seja, uma linha que vai estar horizontal e que vai estar segurando os caibros e ripa e o telhado, né? Esse detalhe aqui que também é interessante, numa casa ele tem que, se for com telha francesa, essa casa aqui, ela tem uma laje, ó, vejam que ela tem uma laje e tem uma linha em cima da laje. Essa laje, essa parte mais escura é a laje, em cima tem uma linha de madeira. Então, essa linha de madeira nós chamamos linha ou tensor. É aquela que vai segurar todo o peso, né? Ela tem que ser forte, porque ela vai segurar o peso do pêndulo central, do pendural, e ela vai segurar também o peso dessa perna aqui e dessa perna aqui. Além da mão francesa, que vai botar o peso no pendural, e o pendural traz para cá também. Então, todo o peso principal vai ficar nessa linha principal, o tensor. Frechal seria esses espaços que nós temos aqui, que aí também as terças, né, linhas de apoio. Aqui, no caso, eles chamam frechal, eu chamo de terça. E, no caso, os caibros que vão estar aqui, de um lado do outro. Aqui em cima pode ter ou não ripa, dependendo da construção, se vai ser daquela só caibros e telha em cima. Se for brasilite, nós vamos ter somente caibros, né? E aí nós poderemos ter uma outra formação aí. Mas isso aí, como é telha colonial, vai ter essa estrutura. Aqui nós estamos vendo o quê? Uma parede, quando tem, fora a coluna, ó, uma parede, duas paredes, três paredes. Então, nós vamos estar vendo o quê? Uma lavanderia, ou é uma cozinha aqui, uma pia, a gente está vendo aqui uma mesa, um balcão, né, com um lixeiro, um balcão. E nós vamos estar vendo uma parede azulejada. Então, esses traçozinhos aqui é uma parede azulejada com cerâmica, tá certo? Revestida. Do lado aqui a gente está vendo uma porta, e nessa porta nós temos os detalhes, as cotas, na porta de cima para cá, né, e de cá para cá. E aqui um outro detalhe de uma janela. Aqui nós temos uma janela, e aqui está as medidas da janela, tanto daqui para cá, que é a janela, como a parte superior de 20 centímetros. E aqui a cota do pé direito total, né, no caso, do piso até chegar na laje, qual a altura? Altura de 2,80, se não me engano. Então, vejam que esse corte, ele deu um monte de detalhe que pode e que facilita a construção, né? Aqui do lado a gente tem os detalhes escritos. Esses detalhes escritos numa planta, numa obra, a gente coloca numa folha à parte, né? Vem um desenho e uma folha à parte vem com esses detalhes, né? Telhado com todos os elementos, segundo posição do plano de seção, cotas todas verticais, cotas de níveis piso, tarará. Então, são os detalhes da obra que a gente pode também trazer nesses detalhes de corte. Alguma pergunta até aí? Não, da minha parte, não. Não, né? Bom, a outra questão que a gente discutiu anteriormente, da fachada, né? A gente viu a fachada daquele coxo, e nós vimos que, no caso, o exemplo que eu mostrei para vocês, quando foi aqui na fachada, o nosso desenhista cortou aqui e cortou aqui, né? Então, aí é um erro. A gente tem que fazer a fachada como se eu estivesse olhando na casa, se a casa de frente, se o telhado vem nesse sentido, a gente está vendo realmente nesse formato, tá ok? A gente não está olhando perspectiva. Se eu tivesse aqui do lado da casa, olhando pelo lado da casa, aí eu iria ver, sim, eu iria ver aqui uma parede, né? Eu ia ver uma outra parede lá de trás, eu iria ver esse telhado assim meio inclinado, e o outro para cá, que fecharia aqui.
Não é isso? Tem a comieira aqui, ó. Aí eu teria uma visão mais ou menos dessa forma se eu tivesse olhando nesse canto aqui, tá? Olhando por aqui, pelo menos. Mas como eu não estou olhando aqui, eu estou olhando de frente, eu tenho que levar em consideração somente a fachada. A ideia da fachada é mostrar como a gente vê a construção na frente. Então, se é telha colonial, a gente coloca o telhado assim, reto, tá certo? Então, aqui nós teríamos a linha da comieira toda em cima, a linha da comieira aqui em cima, todinho, tá? E aqui os caibros descendo e as biqueiras, né, do telhado colonial, em geral. Bom, nós vemos também de frente o que está de esquadrias, né? Quais são as esquadrias? Aí nós temos uma porta e duas janelas. Tá? Então, uma janela que corre duas bandas para cá para trás, né, de 4 partes, só que duas se abrem para cá e para cá. Tem um vitralzinho em cima, outro vitral em cima e mais outro telhado. Importante aqui também é o quê? A fachada. Aí a fachada está na escala de 1 para 100, ou seja, cada centímetro do nosso desenho aqui, se eu colocar no papel, representa 1 metro lá na obra, ou 100 centímetros. Então, cada centímetro do desenho representa 100 centímetros lá na obra. Aquela norma que a gente viu também, as fachadas devem ser escritas sempre nas escalas 1 para 50 ou 1 para 100. Essas são as duas escalas principais para a gente trabalhar com fachadas, né? Porque dá uma boa visibilidade. Aqui nós temos o desenho do Carlos, né? Também o desenho do Carlos, a gente vê o quê? Já uma melhoria em termos da fachada. Aqui, ó, a fachada, né? Se a gente for olhar de frente, e se é um corte, ele fez um corte aqui, né? Então, a gente teria que ver ele reto, tá certo? Essa é uma coisa que tem que corrigir, Carlos, vai assistindo. E todo mundo, tá certo? A fachada a gente vai fazer ela completa. Eu estou vendo de frente. Muito interessante ficou aqui que ele colocou já o desenho aqui, ó. Vocês vejam que tem o desenho de quê? Do solo. E nós temos a profundidade. Se ele usou uma madeira, creio que seja uma madeira, né? Ou se foi uma coluna de concreto. Então ele colocou aqui já que vai estar 20 centímetros. É muito pouco, né? 20 centímetros normalmente cai, vira para o lado. Mas já colocou. Colocaria aqui pelo menos 50 centímetros, 40, 50 centímetros. Ou mais, né? Colocou o piso de concreto. Dá para ver bem claramente tem um piso de concreto. Colocou aqui a altura do piso até o coxo, né? Aqui, a altura do piso. A cota está aqui, do piso até o coxo ficou em 54 centímetros. Colocou aqui a altura também, até a altura do coxo, dos pisos até a altura do coxo, 70 centímetros. O coxo vai ter 25 centímetros. Da mesma forma do Caio, ali é esse desenho, não sei, deve ser de madeira, aquelas gamelão de madeira, né? Que fica só o bico aqui, equilibrado, apoiado aqui. Pode ser também uma bambona, né? Hoje em dia se usa muito aquelas bambonas que você corta ao meio e ela fica com... Eu botei uma foto de um coxo de bambona, aí fica mais ou menos assim, né? E aqui fecha com algo, a madeira, sei lá. E aí a gente tem um coxo que é plástico e aí o sal não destrói facilmente. É muito interessante, e é muito barato, fica barato, um coxo barato e rápido. Não pode ser feito estrutura de madeira de um lado e do outro, e um pés de caibro mesmo já segura bastante, se for bem parafusado, né? Então, também são coxos muito baratos e interessantes. Então, vê lá, aqui nós temos 0,80, eu não entendi aqui, 0,80 por 0,80, o que foi que
Ele colocou. Não sei se seria largura 80 por 80. Acho que é a medida da linha aí, não, professor? Ah, é. A espessura, né? A linha entre os dois postes aí. Então seria. Eita, voltar. Então não seria 0,80. Se é 8 centímetros, creio que seja 8 centímetros, seria 0,8, né? 0,08. Ou 0,08. Pessoal, eu estou comentando aqui, não é criticar ninguém não, viu? Fiquem tranquilos aí. Aqui 2,30 é para a gente discutir, para aperfeiçoar. Uma outra questão aqui, tá bom, né? Coxo de sal para bovinos, o Neal, Carlos, a data e o desenho número 2. Muito bem, né? Já botou o número do desenho que ele fez, número 2, escala 1 para 100, tá vendo? Legal. E o que ficou bem certinho e o que não ficou? Bom, o que foi que eu disse? Quando a gente vai escrever as nossas cotas, a gente tem que sempre olhar para ler com facilidade, de baixo para cima e da direita para a esquerda, né? Então, se eu olho da direita para a esquerda, esse número aqui está de cabeça para baixo, então teria que ser o contrário, certo? Esse aqui está na vertical e esse aqui está ao contrário também, foi o que eu falei até na outra aula. O 2,30. 2,30 aqui, ele está ao contrário. Se eu olhar daqui para cá, ele não está de cabeça para baixo. Então, o correto seria eu escrever nesse sentido, ó, 2,30. Entenderam, pessoal? Então, sempre olhar daqui para cá e para lá. A legenda está no lugar correto, embaixo, tá ok? A legenda está embaixo. Se eu pegar aqui, eu lembro. Se eu virar essa folha, tivesse feito o desenho com a folha em pé, então, esse desenho teria que ser o contrário ali, e a legenda aqui desse lado, né? Eu não posso botar a legenda aqui desse lado para ficar assim, ó, vertical, e o desenho desse jeito. Então, a legenda e o desenho tem que ficar no mesmo plano. Aí tá correto. Quem fez o contrário, botou a legenda do outro lado e o desenho ao contrário, tem que olhar isso. A legenda, a gente tem que, quando pegar o desenho, a legenda tem que ficar embaixo à nossa direita, na mão direita. Tá certo? Se eu botar o papel nesse sentido de paisagem, ele tem que ficar embaixo na mão direita. Se eu botar ele em pé, no sentido de retrato, tem que ficar também embaixo na mão direita. A legenda eu vou sempre segurar aqui, ó, com o dedão da mão direita nele. Como vocês estão ao contrário, estão no contrário, vou ter que olhar aqui, ó. Então, deixa eu pegar o papel para ficar bem claro isso. Então, se eu faço com o papel nesse sentido, a minha legenda tem que estar aqui. Se eu deitei o papel, a minha legenda tem que estar aqui. E eu tenho que escrever nesse sentido. Olhando nesse sentido, se eu pegar o desenho daqui, eu tenho que ver as letras tudo no sentido normal, né? Escrito para cima. Se eu olhar assim, também, tudinho escrito aqui para cima. Eu não posso escrever como esse aqui, o 2,30, de cabeça para baixo. Se eu olhar assim, ele está de cabeça para baixo. Se eu escrever por aqui, aí ele vai estar de cabeça para baixo quando eu virar na minha legenda. Então, o meu padrão de observação tem que ser a legenda, tem que ser ela que vai estar aqui na minha direita. E aí, no sentido que ela tiver escrito, eu tenho que manter o padrão do desenho, tá certo? Ou olhando desse sentido, ou olhando daqui de baixo para cima, ou da direita para a esquerda. Nunca de cima para baixo ou da esquerda para a direita, porque ela fica o contrário. Mas normalmente é porque eu estou desenhando aqui, aí fica melhor se eu virar assim, aí fica melhor para fazer. Mas aí quando você vira, fica de cabeça para baixo. Então tem que dar uma olhada, observar. Eu estou falando essas coisas como exemplo, mas é algo que sempre tem esse errozinho. Para a gente seguir, tá certo? Para a gente seguir, para ir melhorando. Se o professor não falar, nós vamos fazer errado direto. Exatamente. Tem que mostrar os erros para não errar de novo, né? Aí aqui uma outra fachada de uma casa. Ou pode ser um grupo escolar, né? Parece um grupo escolar do interior, né? 2 salas de aula, aqui ficam os banheiros e aqui a entrada. Então, a fachada, veja só o telhado, ó, tá vendo? É bem grande, mas o telhado, ele tá sempre colonial. Viu assim a telha colonial? Tá a linha da comieira e o final da linha, tá aí tudo retinho. É porque é assim que eu vejo de longe. Aqui eu sei que tem uma abertura, não tem
porta nenhuma lá atrás, então não coloco, e tem 2 janelas, certo? Bom, e aqui embaixo a gente tem uma planta baixa mostrando os limites do projeto e o telhado. Então, qual o detalhe que tem aqui no telhado? Essa linha picotadazinha verde ao redor, ela mostra que se eu olhar lá de cima, eu tenho uma parede aqui, ó, projeto de parede. Então, as paredes estão aqui, esse preto, e o verde é o telhado. Aqui eu tenho a linha da comieira e o detalhe aqui das setinhas que estão mostrando para onde cai a água. Então, são 2 águas. Cai para um lado, para a direita, para cima e para baixo aqui, ó. Então, essa direção da água a gente tem que colocar na planta também, tá certo? Porque se eu não colocar nada, só colocar desenho do telhado, pode ser reto, pode ser plano, pode ser inclinado só para um lado, tudo. Mas aqui eu já tenho o detalhe da água. São 2 águas, né? Cai uma água para cá e cai outra água para cá. Então, essas setas, elas, quando for desenhar o telhado, a gente tem que colocar as setas. Então, uma água vai cair para cá, outra água vai cair para cá. Bom, algumas pessoas perguntaram no grupo, como é que eu desenho na planta baixa o telhado? Bom, no telhado eu não preciso mostrar na planta baixa, na fachada sim, ela está aqui. Né? Na fachada a gente tem aqui o telhado. Mas na planta baixa eu não preciso mostrar, é como se fosse o telhado transparente. Então, eu vou fazer os detalhes em linha tracejada, só mostrando que daqui para cá, depois da parede, eu vou ter um espaço ainda com telha, de 30, 50 centímetros, né? Fica legal com 50, porque aí, quando chove, não molha a parede por completo, ela dá um espaço sem molhar a parede. Só se for chuva de vento, aí molha tudo mesmo, né? Mas se for chuva normal, não vai molhar a parede. E na frente da casa, tal, se não tem alpendre, deixa um espaço maior. A comieira bota 1 metro de linha aqui, outro metro de linha aqui, e aí a gente vai ter um reforço de terça também aqui, outra aqui. E aí com essas linhas que nós temos aqui, nós poderemos colocar 1 metro de caibo e aí proteger bastante a porta. Porque se eu tenho uma porta de madeira aqui, por exemplo, então, e ela leva chuva o ano inteiro, todo ano, sol, chuva, ela vai apodrecer rapidamente. Mas se eu tiver uma proteção de 1 metro, pelo menos em cima, as chuvas, sem ser de vento, né, elas não vão estar molhando a porta, dá uma proteção de sol e de chuva. Então, facilita aí. Ô, professor, Oi. a Karina está perguntando se ela pode participar. Ela não é aluna do desenho técnico, não, da matéria. Passa o Mas link para ela, pode participar. Tá, vou passar, viu, professor, agora? Qualquer aluno da zootecnia pode participar, viu? Não é fechado na disciplina. A nota que eu não posso dar porque não está matriculado, mas assistir. Aham. Tá bom. Inclusive os vídeos podem passar. A gente, no caso, já discutiu um pouquinho sobre o telhado, a inclinação do telhado, né? E o espaço que fica entre a parede e essa proteção, né? Que o telhado deve dar, em termos de cobertura. Alguma pergunta aí? Então, esses espaços estou deixando aqui para a gente escrever. Como, por exemplo, se eu tenho uma comieira aqui, né? E eu tenho um telhado, então, se eu der 1 metro aqui de telhado para chegar à parede, e aqui eu teria a parede, o que é que eu vou ter de interessante? Eu vou ter um espaço aqui, ó, de 1 metro de telha, que quando vier uma chuva, digamos que eu tenho uma porta aqui, então, eu vou ter uma proteção aqui que vai fazer com que a chuva ela não caia diretamente na porta. Eu vou botar uma calçada aqui, para ficar mais organizada a coisa. Então,
E aí é importante que essa iluminação ela não chegue diretamente sempre na porta e muito menos a chuva. Com isso a gente dá uma maior proteção. Por isso eu disse, a cumieira, se vocês tiverem condições, quando for fazer alguma construção, de colocar ela um pouco para fora, o que a gente vê muito nas casas é o quê? A casa está aqui, e aqui já a cumieira termina, tem 20 centímetros somente, né, um pouquinho, e aí quando chove ela já sai molhando a parede toda, se tiver porta molha, e aí com isso a gente estraga muito rapidamente a porta e paredes, né? Então se a gente deixar um pouco de espaço, isso serve também para quê? Para aviário, né? Então se a gente vai construir um aviário, um aprisco, quanto mais a gente dê proteção de caída de água para que fique longe da construção, melhor, porque a gente vai estar dando mais proteção contra chuvas, contra ventos, chuva de vento também, né? E insolação direta. É claro que um aviário, normalmente a gente faz na direção leste e oeste, ou seja, leste onde nasce o sol e oeste onde se põe o poente, chamado também poente, a gente faz a cumieira exatamente na direção do verão, né? No verão a gente vê onde é que ele passa, para que não entre o sol, de manhãzinha ele vai entrar, a luz solar vai entrar uma parte, à tarde vai entrar outra parte, mas na hora mais quente, essa cobertura ela vai proteger os animais. Tanto vai proteger do sol mais quente, né, como do vento também. Agora, é importante que entre um pouco de sol, porque de manhãzinha, de 5 da manhã, 6, até umas 9 horas, o sol praticamente ele atravessa. À tardinha, a mesma coisa, ele vai atravessar, mas é um sol mais brando que não vai trazer energia solar para dentro, uma energia vinda do sol, vai trazer energia que vai dar saúde aos animais, né, que é vitamina D, mas na hora mais quente ele vai proteger os animais para que não haja estresse calórico. Então, a construção rural ela tem que observar também isso, né? Então, a ambiência dos animais ela deve ser preservada para que haja um conforto animal. Bom, um outro desenho que alguém mandou aqui, eu não sei aqui, deixa eu ver o nome, dá para ver por aí, pessoal, Lázaro. Tá aí o Lázaro. O Lázaro sumiu agora. Bom... Ô, professor, caiu a internet aqui, professor. Ok, tá vendo aí, tranquilo? Tô porque vendo. ficou pequenininho. Eita, mas professor, logo o meu trabalho, professor. É o seu trabalho mesmo, para a gente observar, né? Todos os trabalhos, não dá tempo de ver tudo, mas eu peguei alguns para a gente observar. Agora, aí é... Rapaz... qual a largura desse seu desenho? É 2 metros, né? Relaxa, cara, relaxa. Não, a gente tá aqui para criticar não, tá certo? É para a gente comentar para todo mundo errou, viu? Para você ficar tranquilo, todo mundo errou, tem erro. É o artista aí, mano. Mas o Lázaro sempre desenha muito bem. Oi. Professor, assim, eu ia desenhar em 4 partes, entendeu? Eu ia mostrar a parte baixa, só que eu errei a primeira aí. Corrigi essa primeira aí, que eu botei um para 200, né? Mas tá errado. Aí eu ia fazer em 4 partes e uma folha só, para mostrar tudo. Para só 50, que não? Eu fiz errado aí. Aí pronto, eu errei aí, como não tive tempo de corrigir, eu deixei assim mesmo. Aí faltou o quarto desenho, que era na mesma folha. Eu queria agrupar tudo em uma mesma folha. Eu não sei se é a escala o tamanho, né? Esse aqui dava para você fazer maior, por exemplo. Se é a principal, né? Você faria... Qual, professor? Esse aqui, ó. Esse. Então, daria para você fazer aqui, ó, o coxo, né? Com uma estrutura maior. Vinha daqui para cá, ó. Isso aqui tudo você ocupar com ele, tá certo? Aí aqui do lado agora você faz a planta baixa aqui. Pode fazer maior, tá certo? E aqui a fachada, né? Tá, eu vou corrigir. Aí você usa só a escala 1 para 100 e 1 para 50. Então, você lembre, se eu tenho 1 metro lá na obra,
metro, eu vou usar 1 centímetro aqui para 1 para 100, né? Ok? Se eu tenho 1 metro lá na obra e o meu tamanho aqui pode ser maior, então eu boto a escala 1 para 50. Então, 1 metro, 1 centímetro no desenho representa só 50 na obra. Então, a cada centímetro do meu desenho vai representar 2 metros na obra. Aí você pode ir jogando com as escalas para ver, mas dá para fazer os 3 aqui na folha assim. Agora, o que eu falei na estante, Lázaro, a legenda ela está aqui, ó, tá? Então, eu vou ter que girar os trabalhos. O correto, o melhor seria você pegar essa legenda e botar para cá. Tá ok? Porque Tá, aí você ganha eu esse entendi. espaço. Ô, professor, Aqui, oi, professor, pode dizer. Pode falar. eu vou fechar aqui o microfone aqui, é porque tem coisa de candidato aqui, aí é ruim que só, não dá nem para escutar direito. Mas eu vou fechar aqui para não atrapalhar vocês aí. Viu, professor? Tá bom. Mas eu tô vendo aqui. Tá bom. Bom, então é isso. A parte de cumieira que você desenhou aqui tá bem pequenininho, mas dá para ver, tá certo? Você desenhou direitinho, botou em 50 centímetros. Ficou muito parecido aquele desenho lá, da internet, né? Então vocês pegaram. Só que ficou pequenininho. É aumentar a escala realmente. A escala tá certa 1 para 100, mas a sua medição ficou diferente. Ficou 1 para 100, agora deveria ser menor mesmo, 1 para 50 ou 1 para 25, para poder dar para parecer melhor. Bom, aí só dando uma reprise aqui. Então, como ficaria melhor, Lázaro? A legenda você fazer aqui embaixo, aí você pode usar esse espaço aqui. Primeiro vai ter as margens, né? Eita, a margem errada, não é? A margem aqui em cima. Aqui. E aqui o que você pode fazer? Pode fazer o desenho principal aqui, ó, nesse espaço. E aqui dá para fazer um corte, né? A fachada, por exemplo. Dá para fazer a planta baixa. Ok? Mas tudo os números aqui, ó, nesse sentido. 2 metros, 3 metros, porque aqui eu estou olhando de baixo para cima, eu estou vendo tudo na posição correta. Ou se eu olhar daqui, eu também vou entender que é 2 metros. Mas se eu escrever assim, o contrário, ó, 2 metros, eu olhar daqui, eu vou ver tudo de cabeça para baixo. Então, se eu olhar daqui da direita para cá, eu tenho que escrever assim. Então, correto seria desse sentido e nesse, tá certo? Esse está correto, esse sentido, e esse sentido também. Escrever aqui 3 metros. Aqui embaixo vai ficar, como é que eu vou escrever? 2,80. Tá certo? Então, sempre nesse sentido. Não escrever o contrário. Eu não posso chegar aqui e escrever de cabeça para baixo de nada. 2 metros. Tá vendo? Fica difícil de ler. Aí você vai ler daqui para cá, sei lá, 002, o que diabo é isso? Teria que rodar o desenho. Mas se a minha legenda está aqui, eu tenho que olhar da mesma perspectiva da legenda. Se a legenda está aqui nesse sentido, eu tenho que abrir com a minha mão direita pegado nela. Aqui, ó. Minha mão direita vai ficar aqui. Então, eu tenho que ler daqui para cima ou daqui para cá. Ou daqui para cá, né? Ou daqui para cá. Oi. Ô, professor, se no desenho eu quisesse colocar, tipo, eu coloquei 2 metros lá. Não sei se o senhor vai entender minha pergunta, que eu ainda tenho dúvida nesse negócio de escala. Por exemplo, 2 metros, Sim. mas se eu quisesse colocar no desenho, por exemplo, 4 centímetros, como seria essa escala? Em vez de eu colocar 2 centímetros, 1 para 100. Escala 1 para 50. 1 para 50, era? Aí eu colocava 2 centímetros no desenho. Porque, olha, era isso? Isso. Na escala para 1 para 50, 2 centímetros representa 1 na obra, entendeu? Porque cada centímetro vai representar 0,50 centímetros na obra. Então, eu tenho aqui 0,50 mais 50, 1 metro. E você tinha 2 metros, né? Isso, professor. Então, seria mais ou menos isso. Ó. 1 centímetro aqui
2 centímetros. 1 centímetro 2 aqui. Entendi agora. Então, quanto menor a escala, mais É porque no desenho tem que aumentar, tá certo? Porque o mesmo metro, os mesmos 100 centímetros estão na obra. Mas aí, se eu quero diminuir o tamanho no desenho, eu aumento a escala. Se eu quero aumentar no desenho o tamanho, eu diminuo a escala, porque aí eu vou ter que ter mais espaço para representar. Ô, professor, eu tô quase entendendo, viu? Tipo, 100 centímetros. Aí, abaixo de 100, o desenho tem que ser, no papel tem que ser maior. Acima de 100, no papel ele vai ser menor, não é isso? Não, 100 centímetros na obra é 100 centímetros. Agora, no papel, você vai representar, se eu quero representar 100 centímetros que está lá na obra, que é 1 metro, eu quero representar esse 1 metro no meu papel com 1 centímetro. Então, 1 centímetro no meu papel e é 100 centímetros na obra. Então, é 1 para 100. Certo? Certo. Mas eu quero representar 1 centímetro no meu desenho, 2 metros. Então, vai ser a metade. Então, 1 centímetro no meu desenho, então significa que eu vou ter que ter 2 centímetros para poder representar lá. Então, os dois. Então, eu preciso aumentar o tamanho do desenho, eu preciso baixar a escala. Aí é a metade, né? Aí seria 1 para 50. Eu preciso, se eu represento somente com 1 centímetro, eu represento somente 50 centímetros lá na obra, aí vai ser 1 para 50. Se eu quero representar na escala 1 para 50, 1 metro, eu tenho somente 1 centímetro. Se eu quero representar 2 metros, 0,50 para 1 metro. Eita, eu misturei a cabeça agora com você. Peraí, deixa eu... Vou escrever aqui, viu? Vou ver se tem uma linha branca aqui para a gente escrever. Aqui, pronto. Melhor. Vamos dizer que aqui é o papel do meu desenho. E aqui é o terreno lá da obra, ok? Vou botar aqui tudo direitinho para você entender. Aqui é a obra. Aqui é o desenho. Então, na escala 1 para 100, é a padrão, tá certo? 1 para 100. É a mais fácil porque você já sabe. O que significa esse 100 aqui? Significa 1 centímetro no papel. Pronto. Quando a gente fala em escala... 1 metro no real e 1 centímetro no papel. Isso. Então, nós estamos falando em centímetro e centímetro, tá certo? 1 centímetro aqui seria o desenho e aqui seria a obra. Então, 1 centímetro no desenho, se eu faço aqui 1 centímetro no desenho, eu estou representando 100 centímetros. Eita Deus. Eu estou representando 100 centímetros aqui na obra. Que 100 centímetros é o quê? 1 metro. Então, não vamos falar em metro, porque aí pode ser que misture a cabeça. Bom, aí eu estou vendo aqui, eita, não, se eu botar só para 1 metro aqui, eu vou usar 1 centímetro, vai ficar muito pequeno o desenho. Vou fazer o seguinte, para 1 centímetro eu vou representar somente meio metro. Quanto é meio metro? Aí eu vou usar 1 centímetro no desenho, ele vai representar somente da obra meio metro. Porque eu quero aumentar o tamanho do meu desenho. Entendeu? Então, aqui, entendi, professor. 1 para 50, 1 centímetro valeria somente a metade desse aqui. Então, seria somente 50 centímetros. Bom, aí se eu quero representar nessa escala 1 para 50, eu quero representar no meu desenho 1 metro, eu vou ter que colocar 2 centímetros, porque cada centímetro só representa
50 centímetros. Entendeu? Então, o que é que eu fiz? Se eu quero numa escala de 1 para 100, eu tenho, cada centímetro é 1 metro na obra. Se eu tenho na escala 1 para 50, cada centímetro do meu desenho é 2 metros. Aliás, cada centímetros no desenho eu vou representar somente 50. Então, eu preciso 2 centímetros para representar 1 metro lá na obra. Então, meu desenho vai ficar maior. É isso que eu estava dizendo lá no seu desenho, você botou 1 para 100, mas de repente ficasse melhor com 1 para 50, porque o desenho ficaria maior. Aí a próxima escala, que aí vai ficar maior, é 1 para 25. Ou seja, para eu representar 1 metro lá na obra, eu vou ter que ter aqui, ó, 4 centímetros. Por quê? Porque 25 é 1/4 de 100, 50 é a metade de 100, não é? Então, é bom você fazer isso num papel, olhando direitinho, botando os centímetros, quebrando a cabeça um pouquinho. Meia hora que você faça isso num papel, para olhar como é que fica, no chão você aprende. Bom, aí se o desenho está muito grande, eu quero representar uma estrada de 3 quilômetros, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que aumentar o número da escala, né? Para que, por exemplo, 1 metro seja 0,1 milímetro, por exemplo, né? Aí vai ter uma escala 1 para 1000. Entendeu? Entendi, professor, agora. Entendi. Aí é isso. É proporcional o que a gente queira, mais ou menos o que a gente queira desenhar com o tamanho que a gente queira, de acordo com o espaço que a gente tenha no papel. Tá certo? Uma estrada, por exemplo, uma estrada que tenha 10 quilômetros, é feito uma escala, mais ou menos assim, ó. Aí, aqui eu vou fazer um monte de linha, cada linha representa 1 quilômetro, por exemplo. Entendeu? Aí, eu vou dizer, no meu desenho lá, eu vou botar na escala que aquele desenho, ele representa 10 quilômetros. Então, aqui eu vou dividir as escalazinhas embaixo e eu vou representar ó, com asfalto ou sem asfalto, ou a metade asfaltada, ou sei lá o que. Eu posso representar para cada quadradozinho o quilômetro que eu estou desenhando. Essa é uma coisa que é mais complicada, mas, assim, as escalas a gente tem como representar uma obra de 4 metros de largura, né, desenhar direitinho para fechar o papel, assim como pode desenhar uma estrada de 10 quilômetros também. Entendido? Entendi, e a gente professor, tem agora. aquelas linhas de continuidade, né, onde a gente faz isso, né, e aí continua, que é um corte de continuidade. Desculpa, é assim. Aqui. Então, a gente tem a linha de continuidade. Eu posso dizer, ó, isso aqui é a mesma coisa que vai continuar. Então, com isso, a gente pode fazer uma repetição e dizer essa continuidade, o tamanho todo. Vou fazer um exemplo aqui, né? Digamos que eu tenho uma obra de 40 metros aqui, a escala é 40 metros, mas é tudo igual. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui uma linha assim. Aí eu digo que tem 40 metros, mas eu só representei no meu desenho só uma linha que, na minha escala, ficaria, de repente, 4 metros. Então, eu posso aqui representar com a linha de continuidade, ó, de corte, tá certo? É usado também essa linha para corte com corte aqui para fazer detalhe. Mas essa linha de continuidade dá a entender que é o mesmo desenho, o mesmo padrão, ele continua. Eu tenho 40 que está ali somente dando a continuidade para representar. Certo? Eu não tenho o desenho completo, eu tenho apenas uma demonstração de como é. Aqui o que eu falei que a gente conversou antes, os coxos, né? Os coxos podem ser cobertos, e aí de cimento, de madeira, de qualquer coisa, e nesse caso aqui, a gente tem um coxo brasileiro aí, né? Brasileiro inventa tudo.
Então, nós temos um coxo daquelas canaletas de concreto, aqui de esgoto, né? Então, essas canaletas são feitas para esgoto. Aí teve alguém que teve a ideia de fazer só metade, e aí coloca o pé, ó, veja só que coxo fantástico. Aí passa 50 anos para confinamento de Nelore, por exemplo, né? E aqui o outro coxo de bambona de PVC, né, que nós temos bastante, é um material barato, resistente, e aí com os pezinhos aí de caibro, ó, veja só que coisa simples que a gente pode fazer em casa, tranquilo, com a furadeira e parafuso, a gente consegue fazer, né, uma serrazinha ou uma maquita. Caibro e parafuso, a gente consegue fazer um coxo desse tranquilamente, muito simples e muito útil. Você pode colocar o sal, não vai corroer, sei lá, passa aí 10 anos tranquilamente. É uma ideia fantástica. Para água também serve, né? Isso aí, entre dois cercados. Você tem uma cerca passando aqui no meio, né? Pode ter uma cerca aqui passando no meio, e o fio de arame aqui passando no meio. Aí de um lado o gado bebe, do outro lado o gado bebe, e assim vai. Isso aqui pode ser colocado uma boiazinha que fica enchendo direto. Você faz uma ligação de uma caixa d'água que distribua nos piquetes. Fica fantástico. Isso também para cercados, para rotação de cercado, você pode fazer entre dois. Pode manejar. Não, hoje vamos usar aquele outro lá. Então, para não construir um monte de coxa, você pode ter vários desses que sejam portáteis, né? 2 pessoas pega aí, leva de um lugar para outro, coloca, instala rapidamente, tranquilamente. Bom, uma outra coisa que nós falamos também foi esse projeto, que foi que vocês ficaram de fazer um coxo com uma perspectiva, um corte, aliás, uma fachada, se possível, né, mas também uma planta baixa do coxo, e fazer um orçamento, aprender a fazer um orçamentozinho, né. Isso aqui foi um dos alunos que mandou, eu não lembro agora quem foi, eu acho que foi Jailson. Mas aí tá, o orçamento foi feito, né, que tem um valor total, que poderia estar mais aqui, e aqui o que utilizar estacas de pão, cimento, brita, coxo de madeira, picote de prego. A unidade aqui não tem dizendo, tá, aqui a quantidade, eu acho, e o valor de cada produto, né? E a gente poderia multiplicar esse vezes esses para dar o subtotal aqui. Aí eu fiz aqui uma planilha para a gente, só para demonstrar, né? O que é importante ter na planilha? Primeiro, os itens. É importante os itens porque os itens, quando você vai falar sobre algum produto, você pode dizer, olha, veja o item 1. Você até pode falar com a pessoa de compra, de loja e tal. A gente colocar os itens. Item 1, item 2. Se é o mesmo produto 2 vezes, em peças iguais, você pode botar 2.1. E assim vai, né? Detalhe do 2. O item 3, o item 4, o item 5. Então, vamos trabalhar com esse. Aí, descrição. Vamos colocar aqui brita. Brita número 1. Qual a unidade? Qual a unidade que a gente compra a brita? Hein, pessoal? Quando a gente vai comprar a brita, compra em que unidade? Ô, professor, se for pouco é em lata, mas se for muito a quantidade, eu acho que é metros, eu acho. Isso, metro cúbico, né? Vamos usar metro cúbico, né? Porque lata já é uma 10ª parte do metro. Bom, então vamos colocar somente 1 metro cúbico. Certo? Usar sempre a casa decimal, né? Então, nós temos qual unidade? Metro cúbico. Quantidade, 1 metro. Qual o valor do metro cúbico? Vamos botar 80. Então, se a gente vai gastar 1 metro a 80, o subtotal vai ser 80. Observação. Aí alguma observação. Da brita sem mistura, brita pura. Sei lá, você vai inventar aqui algo que se precisar. Número 2. Vamos colocar areia.
areia lavada. Ela também é em metros cúbicos. Vamos colocar 1,2 metros cúbicos. Qual o valor do metro? Vamos colocar 60. 60 vezes 1,2 dá quanto? Quem tem maquininha aí? Alguém tem máquina? Ou celular? 72. Deixa eu ver. Se não conseguiu ter um aqui. 72, não, professor? 72? Ok. Aqui é 80, eu botei 8,80, né? Então, 72. 2,1. Tem algum detalhe de areia? Vamos colocar aqui impermeabilizante, tá certo? Para areia ou para o cimento. Porque se for botar água, não vai ter infiltração, nada disso. A impermeabilizante é vendida em quê? Em lata, unidade, litro, o quê? Não sei não, Na minha professor. cidade, ela é vendida em litro. É 1 litro, né? Quanto tá litro? 1 litro. Qual o valor de um impermeabilizante? Alguém tem ideia? Aí depende, professor. Tem aqueles mais baratos e os mais caros, né? Qual do mais barato? Vamos Mas comprar por aqui é em R$ 25 o litro. Só que é um pebinho. 25, vezes 1, O 25. mais barato. É isso. Nem sempre o mais caro é o melhor também, né? Agora, o que é que a gente precisa mais? Vamos fazer tudo madeira, né? Então, vamos colocar aqui linha. Uh, 3 polegadas. Digam aí uma linha que a gente vai colocar. Deixa eu ver. 5 polegadas. 3 por 8 polegadas. Vamos botar aí na dúvida, tá certo? Aí, isso aqui é o quê? Qual a unidade que é vendida a linha? Metro linear, né? Por que metro linear? Porque é 1 metro da linha, tá certo? Não é litro, nem é metro linear. Não é ml também, tá certo? É linear. Quantidade. Digamos que a gente vai usar para as colunas dos dois lados, 2,5 com 2,5 dá 5. Com mais 4 de largura, 9 metros. Vamos usar 9 metros de linha. Quanto é que está o metro de linha desse, mais ou menos? Quem tem ideia? Vou colocar R$ 15. 9 vezes 15, quanto dá? Isso. 135, professor. 135. Vamos botar aqui, observação. Vamos botar Massaranduba, tá certo? Quatro. O que é que a gente vai precisar mais? Vamos colocar caibro. Caibro. Primeira. Metro linear também. Vamos dizer que a gente vai precisar de... São 4 metros. 4 vezes 3. 12. 12 vezes 4. 48, não é isso? Mais ou menos isso. 48 metros linear de caibro
a R$ 5. Quanto dá? Cadê o nosso contador aí? Opa, é porque eu tava meio perdido aqui. É 48 vezes Isso. 5, é? Se eu não me engano, professor, acho que dá 240. Vai se enganar, não? Não, Deixa o parece rapaz que conferir aí, é professor. Vá por eu, não. ligeirinho. É, mas é isso mesmo. 240, né? Vamos aqui. Pronto. Que madeira é que a gente vai comprar? É mista? É maçaranduba? É o quê? Ou tá mista, né? Bota Para maçaranduba ficar mais. mista. Vamos botar mista para ficar diferente aqui, só para a gente ter ideia, né? O que é que falta Tá. agora, pessoal, para fazer lá? Tem telha? Não, né? Falta Ainda. falta o cimento, falta a telha e falta o ferro. É, mas eu não tenho mais espaço aqui. Aqui é só um exemplo. Depois você já disse aí, você faz completo. Vamos botar aqui Bota telha. o cimento, professor. É. Pronto, então vamos botar o cimento. Risca aqui a telha. Não, deixa aí. Ah, filho da mãe, já botei aqui. Cimento. Pronto. Cimento é comprado em quê? Saco, professor. Bom, Eu acho que é saco. saco. Então é saco, 50 quilos. 50 quilos. Então, nós vamos precisar de quantos sacos? Para fazer o concreto, né? Botar nas colunas, o piso. Vou colocar 5, né? 5 sacos. A quanto está o saco de cimento? Eu acho, professor, se eu não me engano, tá uns R$ 32 por aí assim. Se eu não me engano, né? É isso mesmo. 32 vezes 5 dá quanto? Rapaz, parece que é 160, parece. Qual o tipo de cimento? Vou botar aqui Zebu. Pronto, agora Tá. vamos fazer o quê? A gente tem aqui os subtotais. Então, a ideia, eu estou fazendo aqui a ideia, né? Para depois vocês fazem completo aí, ver o que vai colocar realmente. Então, vamos somar agora toda essa coluna aqui e a gente vai ter o total geral do projetinho da nossa obra, né? Então, aqui não é 80, aqui, aliás, aqui não é 8, é 80, tá certo? Quanto deu aí de vocês? Projeto? Deu 577. Tá certo? 577. Eu fiz alguma coisa errada aqui, o meu é diferente, deixa eu fazer de novo. Ó, 80, 72, 25, 240. Não, professor, foi eu que errei. Eu esqueci o 135. Ah, ok. R$ 712. É isso mesmo, velho. É isso mesmo, professor. 712. Pronto, então, nosso projeto deu 712, é o total geral, né? Bom, isso aqui é só para a gente ter uma ideia, né? De quem estava em dúvida, como é que faz. A gente precisa ter minimamente isso aí. Agora, é claro que quando a gente vai fazer uma obra, aí a gente vai poder botar aqui, ó, por exemplo, aí botar os detalhamentos. Brita, tarará, pura, com 0,5%, 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
de sujidades, máximo, e assim vai. Aí 2, o tipo de areia. Tá certo? E assim a gente pode fazer os detalhes em anotações técnicas, que a gente chama, tá certo? E aí faltou o telhado, faltou os pregos, faltou mão de obra. A gente pode colocar também mão de obra homem de pedreiro, mão de obra homem dia. Aí, no caso, quando é serviços, a gente tem outra unidade, né? Que é hora, dia. Hora homem também. E aí a gente tem o quê? Pedreiro, tem que colocar aqui se é pedreiro, na descrição, se é pedreiro, se é servente, e assim vai, tá certo? Então a gente precisa detalhar também os serviços. O que é que tem antes da obra? Às vezes precisa terraplanagem, então vai ser hora de máquina, hora trator, hora de retroescavadeira, tá certo? Então, a gente precisa também detalhar essa parte de serviços. Então, os serviços vão ser todas as diárias que são pagas. Se for hora de trator, hora de tratorista, hora de servente, hora de pedreiro, se tiver engenheiro, hora de engenheiro, e assim vai. Todos os serviços que forem feitos. E se tiver, não for por hora, for um valor qualquer, a gente vai chamar de verba. Por exemplo, o engenheiro, o mestre de obra, ele não cobrou por hora, ele cobrou uma verba. Aí a gente vai colocar verba, R$1.000, digamos. O mestre de obra, ele cobrou R$1.000 para acompanhar a obra. Então, a gente vai colocar verba e o valor. Entendido? Entendido, professor. Some questions? Bom, então, vamos ficar... Como é, professor? Some question. Alguma questão ou pergunta, né? Não. Dó. Ok. No, everyone? No. Ok. Todos entenderam. Everyone, yeah. O que o senhor falou, não entendi foi nada. Everyone e everybody é a mesma coisa, né? Desculpa aí, professor. Não, tudo bem. Entendi agora. Everyone ou everybody é a mesma coisa. É todo mundo, todos. Então, everybody ou everyone entendeu que vocês vão precisar. Eu vou devolver aqueles desenhos de vocês, tá certo? Para correção. Aí vocês vão fazer o trabalho certinho, porque esse trabalho vai valer 50% da nota, dessa primeira nota, entendido? Vocês viram lá que ele vale 5 pontos. Então, se vocês não fizerem, vão ficar 0, menos 0, ou menos 5. Se fizerem tudo certinho, aí vão ter 5 pontos, e aí eu somo com aqueles outros desenhos para a gente ter a primeira nota. E depois eu vou passar um questionáriozinho para vocês fazerem já para a próxima nota. E aí a gente dá continuidade. A gente viu, pessoal, até agora, tá certo? A gente viu a apresentação da disciplina. Aí no primeiro dia vocês viram o conteúdo da disciplina, depois viram o estudo de instrumentos e materiais de desenho, o que é que a gente usa no desenho, né? Os tipos de lápis, esquadro, compasso, régua-teio, o que é aquilo lá. Depois, convenções e normas, a gente viu um pouquinho sobre as normas técnicas da ABNT, quais são as principais, para que servem. Depois vimos os símbolos e convenções, ou seja, quais são os tipos de linhas, o que são linhas de cota e cotações, escalas, um pouco do estudo de escalas e cotas, então, o que é a escala 1 para 50, 1 para 100, 1 para 25, 1 para 200, tá? Então, essas escalas aí vocês precisam estudar mais sozinho também. Dá uma treinada nisso aí. A gente viu uma aula também sobre sistemas de coordenadas no Face, longitude, latitude, vocês fizeram um exercício localizando a casa de vocês.
E aí a gente precisaria, para aprofundar também nisso aí, vocês fazerem algum terreno, fazer o perímetro do terreno com o celular, com o GPS, e aí ver se vocês conseguem no Google Mapa fazer o perímetro. Tem vários outros sistemazinhos da internet que vocês conseguem fazer perímetro, tá certo? Mesmo sem o GPS equipamento. Hoje, praticamente, o equipamento só se usa que tem uma empresa, porque com o celular a gente consegue fazer muita coisa. Uma outra ação que a gente foi quantificações e áreas para construção. Então, no caso, o cálculo, né, de áreas, como é que a gente acha comprimento, largura, área total, área do quarto, da sala e assim vai. Como a gente coloca isso nas plantas, a gente viu também em relação à planta baixa, a localização da planta do desenho na planta, no papel, a gente viu também. Hoje a gente viu um pouquinho sobre as fachadas, né? Então são vistas, e também a gente viu um pouquinho sobre os cortes, como fazer um corte, o que é que deve ter o corte, como deve ser feito. Aí nós vamos depois, então, entrar na parte já de perspectiva de desenho, e aí nós já adiantamos um pouquinho que foi o desenho de coxo, né, de um coxo, e aí vocês já fizeram uma fachada, então tem esse exercício aí que vocês vão fazer, que tem uma planta baixa, tem uma fachada, tem um corte e tem um orçamento, tá certo? Então esse exercício completo que vocês estão fazendo, vocês já praticam um bocado, né? Corte também a gente já deu uma adiantadazinha, mas aí nós vamos detalhar depois cortes mais de obras maiores, como um cercado, um aviário e tal, para vocês fazerem alguns cortes. Vamos ver um pouquinho sobre desenhos e plantas topográficas e, por último, desenho arquitetônicos e projetos. Aí, nessa parte de desenho arquitetônico e projeto, a gente vai tentar, espero que dê tempo, a gente vê um pouco também da parte eletrônica. Bom, eu não pedi para vocês trabalharem nenhum programa de desenho, porque é importante que no desenho técnico a gente aprenda, erre um bocado, né, faça um monte de coisa troncha para poder ir aprendendo. Se a gente já começar fazendo com o computador, a gente não vai errar nenhuma linha, nem vai fazer. E aí a gente precisa entender as teorias para poder desarmar, né, continuar trabalhando e aí fazer esse trabalho com o maior, poderia dizer, alicerce teórico para poder trabalhar com os desenhos. Então, no dia 22 de dezembro, está aqui como uma segunda nota, e no final do mês a gente teria a avaliação final, se alguém ficar para a final. Eu espero que ninguém fique, né? Mas, aí, se for o dia de ano, a gente vai estar aqui fazendo a final. Vamos marcar dia de ano de noite, de meia-noite começa. Então, pessoal, é isso. Vamos fazer esse material que eu passei para vocês e vamos trabalhar, no caso, para que na próxima aula a gente já dê continuidade com essa outra parte, ok? Ok, professor.